Um vídeo aqui do canal Futebol 62. Bom, nos últimos dias, muitas notícias a respeito de complicações na Série B, além da mudança que impactou o calendário, impactou o formato da competição, também notícias sobre os valores arrecadados para os times, algumas reclamações, contrariações a respeito do acordo entre São Bernardo e Náutico com a Globo. E agora nós vamos resumir, tentar trazer todos os documentos, tudo que pudemos colher ao longo dessa semana e também fazer um dado histórico do que aconteceu para chegar até este ponto e o que pode ser o futuro, com documentos, matérias de época, de uns 2 anos, quando contratos foram assinados, com todo esse trabalho do Futebol 62, com muito carinho para você, torcedor goiano. E aí, de fato, a Série B corre risco, não corre risco? A liga, que a maioria dos clubes da Série B faz parte, agora que chama Forte Futebol União, corre um risco de deixar de existir ou apenas recalcular a sua rota? Vamos detalhar tudo aqui para você. Mas antes, é claro, pedimos o seu like, a sua inscrição, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue ainda para mais pessoas e vamos juntos rumo aos 15 mil inscritos, beleza? Então, toca a vinheta. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. É impossível falarmos sobre essa crise entre os clubes da Série B, CBF e Liga sem antes retomarmos tudo o que aconteceu ali em novembro de 2023. Então, vamos colocar aqui na tela para vocês uma matéria da época do Globo Esporte, foi feita em novembro de 2023, em que cita o acordo fechado entre o grupo e os clubes pelos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. A Liga Forte Futebol, que chamava à época e hoje Futebol Forte União, assinou com os investidores Life Capital Partners, também o General Atlantics e a XP fazendo aí o movimento desse investimento, fazendo a captação desses investidores. Ou seja, os times que faziam parte desse bloco venderam 20% dos direitos econômicos pelos próximos 50 anos, um total aí de 2,6 bilhões de reais. Mais à frente, foi oportunizado que os times recuassem e vendessem apenas 10%, fato que a maioria colheu. Por exemplo, Atlético e Vila têm pendente com a Liga pelos próximos 50 anos, 49, na verdade, 10%. O Goiás, aqui da capital, manteve os 20% e daqui a pouco a gente detalha também mais sobre isso. Então, fiquem atentos a esses investidores, aos nomes dos investidores, porque vai voltar ali na frente. O outro detalhe aqui que chama atenção é quando a Globo assina com os times da Liga Forte União à época, reiterando que hoje Futebol Forte União. Depende, há várias mudanças da nomenclatura ao longo desses anos. Então, aí em fevereiro de 2025, a Globo assina com os clubes, mais ou menos os times que pertencem a esse bloco na Série A iriam receber 130 milhões de reais. O descontentamento aconteceu porque todos os times dos blocos foram convidados a um jantar, a um almoço na Globo, porém apenas os investidores conseguiram um bom negócio apenas para a Série A. A Série B acabou ficando de escanteio e assinou com a
ESPN com o grupo Disney por um valor bem menor. Ao todo, mais ou menos, em 2025, os times receberam, com os descontos, cerca de 10 milhões de reais, ou seja, uma discrepância enorme entre o que foi prometido, o que foi assinado para a Série A e o que foi assinado para a Série B. Ou seja, o descontentamento ganha mais um passo neste detalhe. Agora, mas tudo estava entre bastidores, até que na última semana veio a notícia que talvez a CBF não faria o custeio dos trâmites burocráticos da Série B. Por exemplo, logística, viagens, arbitragem, e isso gerou uma revolta enorme nos clubes. O custeio disso para cada clube ficaria na casa dos 3 milhões. O presidente Hugo Jorge Bravo, logo após a notícia, em entrevista, falou sobre o caso, porém, nós nem vamos adentrar muito nisso porque já foi resolvido. A CBF vai custear, pelo menos até o final de 2026, as viagens, logística da Série B, enquanto os clubes já iniciem o processo do fair play financeiro. Este é um detalhe que já está resolvido. Porém, não está resolvido o fato de que São Bernardo e Náutico, que subiram para a Série B e não faziam parte de nenhum grupo, nem da Libra, nem do Futebol Forte União, acertaram de maneira separada com a CBF e Globo, pegando uma quantia a mais do que os clubes da Liga vão receber. E aí, a revolta voltou a tomar corpo, Hugo falou e repercutiu o Brasil todo. Então vamos escutar agora o presidente do Vila Nova. Nós tínhamos ali duas equipes, São Bernardo e Náutico, que não tinham, eles não são da Liga Forte, eles preferiram aderir o modelo proposto pela CBF, um modelo direto. Nós tínhamos ali a Globo fora do processo, não me interprete mal, mas na reta final não valorizou a Série B da forma como deveria, correu do campeonato e agora, misteriosamente, aparece com interesse no campeonato. Quando as equipes foram lá, fecharam com a ESPN um contrato, era o contrato a melhor opção que tinha, não havia nenhum interesse da Globo naquele momento, pelo contrário, chamaram os clubes para ir no almoço lá em São Paulo, não sei para discutir o quê, porque não teve nada de diferente, pelo contrário, o apresentado era um valor inferior aos anos anteriores na competição. Então agora nós temos essa celeuma, e aí cabe também a CBF, que é a casa-mãe do futebol brasileiro, buscar ali uma conciliação entre clubes para que o campeonato possa ocorrer de uma forma, vamos dizer assim, mais sólida. Então o Hugo falou sobre essa questão entre Globo, que gerou esse desgaste. Agora a gente vai colocar aqui na tela o que está previsto para os clubes da Liga Forte União receberem em 2026 e para Náutico e São Bernardo receberem. Cerca de 13 milhões é a expectativa, com transmissão até este momento da ESPN/Disney, a mesma casa. Goiás, Vila, Atlético estão neste grupo 1 da Liga Forte União. O outro grupo, na verdade, são dois clubes que assinaram com o intermédio da CBF com a Globo, Náutico e São Bernardo, vão receber uma expectativa de 15 milhões de reais. Então, essa mudança de valor e principalmente a desvalorização da liga com os times gerou mais um ponto de revolta que culminou em um documento assinado pelos 18 clubes. Agora, só para que todos tenham ciência também do que é descontado, esses 13 milhões não são líquidos, são brutos. Ainda é descontado aqui para o Atlético 10% da liga. Lembra lá que ele assinou a venda de
10% por 50 anos, então 10% para a Liga, 10% de imposto. Para o Goiás não fez a devolução de 10%, ou seja, desconta 20% da Liga mais 10% de imposto, totalizando 30% dentre esses 13 milhões. O Vila Nova desconta 10% da Liga, 10% de imposto, mais 10% de um acordo trabalhista que o Vila paga mensalmente acerca de todas as suas receitas. Ou seja, todos os clubes goianos vão ficar impactados na Série B entre de 20 a 30% dessa receita, desta cota. Mesmo cenário para a maioria dos times. Dentro disso, os 18 clubes que pertencem ao grupo da Liga assinaram um documento cobrando os investidores e a Liga como um todo. Esse documento foi divulgado pelo jornalista Tiago Menezes em suas redes sociais e nós vamos trazer aqui os principais pontos, e são pontos fortes, que os times cobraram da Liga, dos investidores, e claro que teve uma resposta. Então, mas vamos primeiro falar do que os times cobraram, dando mais uma vez os créditos deste documento para o jornalista Tiago Menezes. Olha só, foi uma carta que os times enviaram à liderança do Futebol Forte União. São 11 pontos que eles destacaram em meio a todas essas questões. Como eu elenquei, desde 2023, com a assinatura do contrato com os investidores, vem com pequenas incidências de desgastes entre os times, os investidores e a liga. O primeiro ponto que os clubes destacaram, a desvalorização institucional do produto Série B. E aí, a gente grifa aqui, a atual postura da liderança trata a segunda divisão como um subproduto acessório, falhando em vender a relevância real da competição para o mercado publicitário da mídia. A gente observa isso na reclamação, em contrapartida do que os times da Série A recebem, do mesmo grupo, e o que eles vão receber na Série B. O segundo ponto, a depreciação do valor das cotas. Patrocínios da Série B têm se mostrado aquém do potencial de mercado e da história. Está grifado aí. E eles concluem, resultando em receitas estagnadas ou descrescentes em um momento em que a indústria do futebol mundial aponta para o crescimento. Ponto 3. Sinalização negativa nos contratos recentes. E a gente destaca: a decisão dessas agremiações de buscar caminhos próprios no mercado é um sintoma inequívoco de que as condições oferecidas pelo bloco se tornaram pouco competitivas e desconectas da realidade. Estão citando aí o caso de Náutico e São Bernardo, que preferiram agirem sozinhos do que buscar o grupo. Ponto 4, conflito de interesses e desgaste institucional. E aqui, para mim, se tornou um dos pontos mais críticos da nota. Preocupa o fato dos investidores da FFU e a agência nomeada LifeMult manterem participações societárias entre si e com um canal próprio de transmissão, a Cazé TV, o que gera dúvidas quanto à imparcialidade das decisões e à efetiva defesa dos interesses dos clubes. Essa configuração tem provocado desgaste interno relevante e, na avaliação dos signatários, contribuiu para um desgaste significativo na relação com a Rede Globo, principal grupo de comunicação do país, com impactos negativos à imagem e às oportunidades comerciais do bloco. Este ponto 4, para mim, ele é o que mais escancara o desgaste e é o principal no que os clubes querem em contrapartida da liderança do Futebol Forte União. Mas o documento não para por aí. Segue com outros pontos. 5. A opacidade nos processos de negociação. Há uma manifesta falta de transparência
na condução das tratativas comerciais. Os clubes da Série B frequentemente são informados de acordos e estratégias apenas quando estes já estão em estágios avançados. E conclui: exigimos que as negociações sejam abertas para que todos os condôminos possam auditar e opinar sobre o destino de seus direitos. Sexto ponto: ausência de previsibilidade orçamentária. Qualquer agremiação iniciar a temporada sem a certeza dos valores exatos que receberá da Liga. E conclui: é, a, fa- a falta de um orçamento base garantido e claro no início do calendário esportivo coloca os clubes em situação de fragilidade institucional. O ponto 7: inconsistência no cronograma de repasses. A ausência de um calendário de repasses previamente definido e confiável para o fluxo de caixa gera transtornos operacionais. Os repasses têm ocorrido sem a devida previsibilidade de datas, obrigando os clubes a recorrerem a antecipações bancárias onerosas ou a atrasarem pagamentos. 8. Aí é um outro ponto bem delicado. Obscuridade nos cálculos de dedução e custos. Identificamos uma falta de clareza preocupante na memória do cálculo, que define os valores líquidos repassados, descontos e títulos em custos de produção, comissões e outras despesas operacionais. Então, pede aí uma clareza nos cálculos. 9. Quebra de compromissos e expectativas. A relação de confiança tem sido desgastada pelo não cumprimento de promessas firmadas em mesas de negociação. Citamos como exemplo o compromisso recente do investidor em auxiliar nos custos de logística dos clubes, promessa esta que foi posteriormente retirada unilateralmente, sob a justificativa de que a CBF assumiria tal encargo. 10º ponto: desequilíbrio na alocação dos recursos e risco à isonomia. Alocação desproporcional de recursos dentro do bloco, realizada sem critérios claros e publicamente debatidos entre todos os membros. Essa disparidade no repasse de recursos referentes aos contratos de transmissão e de comercialização de placas afeta diretamente a equidade da competição, criando abismos financeiros e artificiais dentro da liga. Mais um ponto significativo. Então, aí parece que aí já é um ponto de desgaste entre os clubes dos 34 clubes dentro da mesma liga. E, por fim, o 11º ponto é a necessidade urgente de revisão do modelo de governança e diálogo. Os clubes basicamente pedem uma modificação geral. Diante de todo o exposto, julgamos insustentável a manutenção do atual status quo. A centralização excessiva das decisões e o distanciamento da liderança em relação às demandas da Série B exigem uma reformulação imediata. A adesão dos signatários ao projeto da LFU e, na verdade, Futebol Forte União, foi pautada na promessa de fortalecimento mútuo e equidade. E aí segue. O atual cenário nos obriga a iniciar uma profunda reavaliação sobre a viabilidade de defesa dos nossos interesses dentro deste arranjo atual. O objetivo deste comunicado é trazer clareza a questões que consideramos vitais para a saúde financeira e institucional dos nossos clubes. Esperamos que a liderança receba esses pontos com a devida atenção e urgência. Então, esse foi o documento divulgado pelo jornalista Tiago Menezes, em que os 18 clubes da Série B procuraram a liderança da Liga. E aí, o Futebol 62 procurou uma resposta da Liga sobre todos esses pontos, até porque foram algumas acusações severas. E nós obtivemos a resposta. Está grafado aqui no vídeo os principais pontos da nota, está nas nossas redes sociais, e também, por exemplo, onde tem o 2, é o item 2 que foi respondido no pedido dos clubes.
6 e 7, são os itens 6 e 7 que os clubes pediram e assim por diante. Então, o condômino, como eles se chamam, Forte União, fala que tomou conhecimento da manifestação divulgada e primeiro eles respondem o item 2. É incorreto afirmar que houve estagnação ou queda de receitas. E aqui eles exemplificam por quê. Vocês podem ler com atenção os valores que distribuem. Depois eles respondem o item 6 e 7. Em 2025, a entidade adotou um cronograma de pagamentos que resultou na quitação integral das receitas até o mês de julho. Além disso, os condôminos signatários da carta desta sexta-feira receberam há 2 anos investimentos que somaram aproximadamente 890 milhões, decorrentes da aquisição de parte dos seus direitos comerciais, recursos que deveriam ter contribuído para o fortalecimento do planejamento financeiro das instituições. Então, aí nesse segundo parágrafo, eles respondem os itens 6 e 7. E os itens 6 e 7 foi o que mais a Liga ressaltou, porque volta a responder. Ressalta-se ainda que para a temporada de 2026 foi apresentado aos clubes um cronograma de pagamentos acompanhado de propostas de ajuste de regras, com o objetivo de ampliar os valores a serem distribuídos. A aprovação dessa proposta foi postergada a pedido dos próprios clubes. E aqui há um desencontro de informações do que os clubes informam e do que a Liga informa ao Futebol 62. Seguindo o próximo parágrafo, a Liga responde os tópicos 1, 4 e 5. 4 que eu afirmei, 4 e 5, que eu afirmei que era um dos mais sensíveis da nota dos clubes. O condomínio reafirma que todas as estratégias e negociações seguem rigorosamente as regras estatutárias de governança com processos formais de deliberação, votação e assinatura, afastando de forma inequívoca qualquer alegação de opacidade. As assembleias são gravadas e seguem permanentemente disponíveis para consulta dos clubes, que, vale ressaltar, são condôminos e sócios da entidade. Então, de certa maneira, a acusação sobre um favorecimento da Live Multi, a Liga responde aqui, de uma maneira bem política, avisando que tudo é gravado, mas responde. E, por fim, ela responde também o tópico 3 e 11. O condômino Forte União entende que os debates são naturais e saudáveis em um projeto coletivo dessa dimensão e permanece à disposição para seguir dialogando com os clubes nos canais internos adequados. E nós grifamos, convicto da solidez do modelo adotado e de seu papel na valorização sustentável do futebol brasileiro e de seus clubes, independentemente da divisão. Então, a Liga descarta que há uma prevalência sobre a Série A pela Série B. Se nós terminamos o documento dos clubes com uma sensação de que a Liga caminha para um fim pela discordância entre clubes da Série B e da Série A, nós permanecemos com essa sensação pela nota enviada para o Futebol 62, porque claramente a Liga não entende que o pedido dos clubes é correto, é viável ou que tem uma linha de raciocínio correta. Ela rebate cada ponto, ela não concorda com os pontos levantados, e se os clubes falam em repensar o projeto, os clubes da Série B, a Liga fala que está no modelo adequado. O que é que nós podemos tirar de conclusão apenas do futuro? É bem provável que uma disputa judicial se inicie até algo a mais amigável, que essa liga se quebre. Algo que foi pensado para a equidade do futebol brasileiro não ganhe sequência justamente porque, de fato, se nós pensarmos em times da Série A da mesma liga, do mesmo grupo, recebendo 150 milhões,
e este mesmo grupo em uma Série B recebendo 14, 13 milhões, isso não é equidade. Então, os clubes parecem não estão satisfeitos com essa movimentação, porém, vale destacar que o documento é muito claro, os documentos são claros, que com um contrato amarrando por 50 anos, cada clube já foi assinado, os dinheiros já foram repassados e muitos já foram gastos. Cabe agora uma saída alternativa ou que consigam por meio do diálogo. Mas são duas notas fortíssimas e nós trouxemos estes bastidores para vocês. De fato, a Série B fica em uma posição crítica financeira em comparação com a Série A, principalmente se colocarmos em xeque os valores, o novo formato de disputa e a possibilidade que a CBF já avisou que vai instaurar de diminuir a quantidade de acessos, ou seja, para que mais clubes cresçam, pode ficar cada vez mais difícil. Então, podemos dizer que sim, alguns clubes da Série B correm risco. Foi um prazer trabalhar com todos vocês esses documentos, todos estes pontos, e vamos para mais.